Hello pessoal, chegamos em mais um dia 36, e eu estou muito feliz de compartilhar essa lição com você, porque para mim eu considero essa lição a mais importante, talvez, a base, melhor dizendo, de todo o curso. E se você chegou até aqui, parabéns. Se você parou aqui, né, por acaso, não existe acaso, né? Existe sincronicidade, existe, né, propósito, e parabéns também. Se você está aqui por curiosidade, que bom, né? E que realmente ela possa falar no teu coração e que ela possa te trazer também esclarecimento. Essa lição, ela, ela é muito importante porque ela fala a respeito da nossa salvação, né? Então, até aqui, nós fomos falando como que é difícil essa luta, né? Essa luta entre o amor e o medo. Como é difícil essa luta entre aquilo que a gente aprendeu desde pequenos até hoje, né? E como é uma luta contínua, e como, se a gente for ficar levando ela a ferro e fogo, como ela é complicada, né? E é aí que entra, né, o poder sobrenatural de Deus, né, através de Jesus Cristo, né? E aí é que entra o lado, assim, vital da nossa vida, onde nós entendemos que o verdadeiro despertar, né, e a parte mais importante do despertar é quando nós entendemos que sozinhos nós não conseguimos, que se nós não tivermos a nossa fonte vital, né, se nós não tivermos essa fonte conectada, né, nesse amor em Jesus, se a gente não tiver a nossa tábua de salvação, se a gente não tiver a nossa salvação firmada no amor de Jesus Cristo por nós, nós não teremos condição de viver, né, nessa constante luta entre amor e medo, amor e ego, né? E ele é amor, né? E como nós já vimos, ele habita em nós, e na nossa mente nós temos então esse reservatório de amor através da presença de Deus, a presença de Jesus em nós, né? E eu gostaria de ilustrar isso como se nós tivéssemos uma cozinha, né? E essa cozinha fosse mágica, né? E essa cozinha, ela fosse uma cozinha tão mágica que ela tivesse assim, você chegasse nela e você pudesse ter todos os tipos de comida de todas as partes do mundo, qualquer tipo de comida que você quisesse. Você chegasse nela e falasse, hoje eu quero comer comida japonesa. E de repente a cozinha pegasse e fizesse para você uma comida japonesa, e você se saciasse, ficasse lá satisfeito, e você pudesse chamar seus amigos também e falasse, olha, venham todos comer, porque a minha cozinha hoje está servindo comida japonesa. E se seu amigo chegasse lá e falasse, olha, mas eu não gosto de comida japonesa, eu quero pizza, aí também a cozinha podia servir comida, pizza. E de repente você, no dia seguinte, você sabia que ia ter quantidade de comida que você quisesse. De manhã, no café da manhã, se você quisesse falar assim, eu quero waffles, eu quero ovo mexido, eu quero torradas, eu quero... a sua cozinha estava lá, fazendo tudo para você. E você não tinha que se preocupar com nada, que essa cozinha era tudo de comida ilimitado para você, para os seus amigos, para todo mundo. Então você tinha tudo o que você queria. E de repente alguém batia na sua porta. E se alguém foi bater na sua porta e falou assim, olha,
Eu sou um entregador de pizza e eu vim aqui porque eu quero te dar essa pizza aqui fresquinha, ela tá cheirosa, fresquinha, e eu vou te dar para você comer, mas eu quero que você me dê em troca toda a sua atenção, todo o seu amor, toda a sua devoção, que você escute tudo que eu quero, que você me obedeça e que você me dê tudo isso só para mim. E que você faça tudo o que eu quero. Você diria, ó, meu filho, pelo amor de Deus, eu tenho uma cozinha aqui que me dá tudo que eu quero, do bom e do melhor, que me serve, que me serve as melhores comidas do mundo, que não só para mim, mas para todos os meus amigos, todos os meus familiares, todas as pessoas do mundo que eu quero convidar para vir comer na minha cozinha. Eu tenho o suficiente para todos os dias. E essa cozinha não me pede nada em troca. Por que que eu vou abrir mão de tudo isso para comer pizza todo dia, em troca, e ainda vou ter que te dar a, todos os meus dons, todos os meus talentos, dizer não para mim, para ficar te dando meu amor unicamente para você? Você está louco? Não, você pode ficar com a sua pizza e se você quiser ainda te dou um pouquinho da minha comida. Agora vamos supor, e você não aceitaria, agora vamos supor que você estivesse morrendo de fome e que você estivesse passando fome assim já há alguns dias e esse mesmo entregador batesse na sua porta. E de repente, ao bater na sua porta, ele falasse a mesma coisa. Olha, eu vim trazer essa pizza para você, ela tá quentinha, cheirosa, e você já ia falar assim, nossa, que cheirinho bom, eu tô morrendo de fome. E quando ele falasse isso, ele falasse assim, só que tem uma coisa, olha, você vai ter que me obedecer, né? Você vai ter que me dar seu amor, você vai ter que me dar sua palavra de que todo o seu amor será meu, para sempre, né? E que nunca você vai compartilhar ele com ninguém, que tudo que eu pedir você vai fazer, você vai sempre me obedecer, você vai sempre me ouvir, você vai sempre falar tudo para mim, você vai ser isso, aquilo outro e vai me obedecer de olhos fechados. Você diria, ok, eu tô com fome, né? Então eu vou obedecer, vou fazer o quê? Eu vou comer a pizza. Então você aceitaria essas condições. E no dia seguinte você iria ter medo do entregador não vir. E aí você ia começar a ficar com medo. E aí você ia começar a pensar, meu Deus, será que eu tô fazendo as coisas certinho? Será que eu tô realmente obedecendo o que ele quer? Será que ele vai achar outra pessoa para dar a pizza? Será que eu vou sempre ter essa pizza? Nossa, será que eu tô cumprindo as expectativas dele? Nossa, será que ele tá gostando da minha, sei lá, do amor que eu tô dando? Será que tá sendo suficiente? Ai, será que tem alguém que vai fazer melhor? Será que ele vai parar de trazer a pizza e eu vou ficar com fome de novo? Assim é a vida, quando a gente não tem a fonte do amor em nós. Assim é a vida, quando nós distanciamos dessa fonte. Deus em nós é essa cozinha que está aqui dentro, né? E nos dá suficiente para a gente se amar, para a gente se alimentar desse amor e para a gente ainda transbordar desse amor e dar para todas as outras pessoas, né? Como ele mesmo disse no seu primeiro e grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você ama Ele porque Ele te ama incondicionalmente, te aceita, te recebe. E aí você se ama e você se ama tanto que aquilo transborda e você entrega para as outras pessoas esse amor, essa paz, né, esse alimento tão gostoso. Mas quando você não tem, qualquer cheirinho bom te leva. E aí você se torna escravo. E daqui a pouco você tá com medo de novo, é o caminho do medo. Aí você começa, ai meu Deus, será que eu vou perder? Será que eu tô sendo boa o suficiente? Será que você aceita? Será que eu... E assim é a vida. Eu acredito que todos nós nascemos inteiros. Né? Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, por isso acredito que todos os bebês são salvos.
Todos nós nascemos completamente inteiros, porque você vê um bebê que quando ele chora, quando ele está com fome, quando ele está com sede, quando ele chora. Ele não quer saber que se ele chorar, a mãe vai deixar de gostar dele. Ele não quer saber se ele não tiver com sono e ficar acordado, a mãe e o pai vai deixar de gostar dele ou achar que ele não está se comportando bonitinho. Ele não quer saber se ele vai ser rejeitado porque ele chorou, ele não quer saber se ele vai ser, sei lá, mal visto porque ele fez cocô no meio da noite. Ele não quer saber disso, ele sabe que ele é amado, ele sabe que ele é querido, ele sabe que ele é aceito, ele nasceu inteiro. Mas conforme nós vamos crescendo, a gente vai aprendendo a diferença dos sorrisos para as lágrimas. E a gente então começa a buscar os sorrisos. E a gente começa a correr das lágrimas. E a gente começa então a buscar os sorrisos das pessoas que a gente ama. Nem que para isso a gente tenha que expulsar algumas partes de dentro de nós, nos segmentando, nos fragmentando. E são nesses momentos que a gente começa também a muitas vezes expulsar a presença desse amor tão grande, negando quem somos e até mesmo desaprovando o Criador que nos fez como somos. E aí nós vamos nos distanciando da nossa essência, entrando por um caminho de medo, entrando por um caminho onde a busca pelos sorrisos passa a ser uma tremenda prisão e um grande pesadelo. E são nessas horas que o sofrimento passa a ser uma rotina. E a gente então não entende, e aí é a hora que muitas pessoas começam até a duvidar da existência de Deus, da presença de Deus, e começam até a agir, né, como se ele não existisse. Quando na verdade fomos nós que fomos expulsando, né, como aquela história de João e Maria, que fomos andando pelo caminho da vida, deixando os nossos pedaços. E pedaços que achávamos que não eram bem aceitos ou bem vistos pelas pessoas que nós esperávamos os sorrisos. Só que chega um momento da nossa vida que a dor está bem grande e é hora de, como aquele filho que volta a casa, de voltar, buscar os nossos cacos, os nossos pedaços e voltar para casa. E a casa é o nosso coração, aonde o Pai habita, e recebê-lo de volta com amor e carinho, porque Ele nos fez a imagem e semelhança. E Jesus, Ele veio para dizer que o amor existe sim, porque Ele é a maior expressão de amor. E é nele que nós nos firmamos, porque Ele nos ajuda a pegar esses cacos e ser curados. Só nele a cura. Porque sozinhos a gente pode até juntar o caco, mas a gente não tem nada que possa fazer com que esses cacos sejam colados de novo. Nada na nossa vida, eu não acredito que nada na nossa vida acontece por acaso, eu acredito que tudo na nossa vida acontece para nos trazer de volta para nós mesmos. Eu acredito que tudo na nossa vida acontece com o propósito de nos trazer de volta ao Pai, de volta à nossa essência, de volta
a razão pela qual nós fomos criados e de volta à razão pela qual nós estamos aqui nessa terra. Acordar é saber que quando eu me sinto fragmentado, quando eu me sinto vazio, ninguém gosta de viver cheio de buraco. Todo mundo sabe quando está esburacado. Nós sabemos quando a gente está vazio, todo cheio de buraco, a gente sabe. E muitas vezes a gente tenta encher esses buracos com os bens e compra e nada enche. A gente tenta encher os buracos muitas vezes com trabalho, com títulos, com relacionamentos que a gente fica ali lutando para permanecer, para manter, mas mais machuca do que te faz sentir feliz. E é essa hora que é preciso acordar e entender que é hora de juntar meus cacos e voltar à minha essência, porque a minha essência, a minha salvação está no meu Criador, está na expressão de amor em Jesus. Aí está a minha essência. Fora disso, eu não vou conseguir me sentir. Todas as outras coisas acrescentam, mas não cobrem esses buracos. Então, eu preciso, claro, chegar a esse momento de despertar, e muitas vezes é preciso, por que você foi falar isso só na lição 30 e tanto? Porque muitas vezes é preciso tomar consciência de que eu estou fragmentado. E muitas vezes é preciso tomar consciência de que esses fragmentos, não existe uma pílula mágica, não existe simplesmente uma terapia que faz com que esses fragmentos sejam colocados no lugar como se fosse um quebra-cabeça e que ali ele fique. Porque existe algo mais. E esse algo mais, nem eu, nem você, nem ninguém é capaz de fazer. E é aí que entra, né, o poder divino. E eu gostaria de terminar esse vídeo contando um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Eu tenho muitos milagres na minha vida. E ao decorrer desse curso você vai ouvir alguns testemunhos. Esse é um deles, né? E eu acredito que, como eu disse para vocês, nada que a gente passa, nada é simplesmente um acaso. Tudo tem uma razão. E, como eu disse, eu acredito verdadeiramente que nós nascemos inteiros. Por isso nós somos 100% essência. Até que aprendemos a diferenciar, né, as lágrimas dos sorrisos. Mas meu testemunho é que minha mãe e meu pai me contaram que quando eu era um bebezinho, bem novinho, poucos meses de vida, eu estava dormindo no meu berço, no meu quarto, quando meu pai teve um sonho. E no sonho, o meu pai, ele se levantava e ele ia no meu quarto me ver. E quando ele chegava no meu quarto, ele via que eu estava sufocando, né? A língua estava enrolando, como às vezes os bebês ficam sem ar. A língua estava enrolando e eu estava sufocando. Então meu pai no sonho, ele puxava, né, a língua e me levantava, ele puxava a minha língua e eu cuspia um monte de sangue, de, sei lá, gosma, pus, essas coisas. E ele me levantava e eu começava a respirar de novo, ele me botava de volta no berço
E ele voltava pro quarto. E aí, quando ele acordou de manhã, ele falou com a minha mãe, ele falou assim, nossa, eu tive um sonho muito estranho com a Janine. Eu sonhei e contou para ela. E ela falou assim, nossa, que coisa estranha, né? Vamos lá ver para saber se ela tá bem, se ela dormiu bem. Vamos lá checar, né? E quando eles chegaram no quarto, eu estava lá e o meu berço estava cheio de sangue. O meu berço estava cheio das gosmas, ele estava todo sujo. E, e eles disseram que eles viram que realmente aquele sonho tinha sido verdade. E eles creem que Deus não permitiu que o meu pai acordasse, porque eles eram muito novos quando eu nasci, e que provavelmente eles ficariam assustados, talvez com medo, não saberiam o que fazer, e bem provável que eu viesse, sei lá, talvez a morrer, alguma coisa assim, e eles talvez não soubessem lidar com a situação. Então Deus fez com que meu pai levantasse, né, fosse lá, fizesse tudo o que tinha que ser feito, voltasse para a cama, dormisse, que eu ficasse bem, e que no dia seguinte eles viram que tinha sido um milagre. E é como eu disse, eu acredito que tem sempre, né, a mão de Deus agindo. Sempre existe, né, um, um Deus de amor, além daquilo que a gente pode ver, né? A gente sabe que os pensamentos, os sentimentos, eu sempre digo, eles são como essas ondas de Wi-Fi que a gente não vê, mas que a gente sabe, até mesmo porque nós estamos aqui falando, né, via computador, e a gente está conectado, então a gente sabe que as ondas da internet, do Wi-Fi, elas existem, assim como a gente sabe também que a energia psíquica é uma das mais fortes que existe. Imagina a força de Deus, a força do Criador, muito maior, e de imaginar que essa força tão grande, que esse poder tão grande, que esse amor tão grande está aqui dentro da gente, é algo muito tremendo, é algo muito maravilhoso. E desde o dia que eu soube disso, né, ficou sempre na minha cabeça aquela vozinha que sempre me dizia: você ficou aqui porque eu tenho um propósito, assim como cada um de vocês tem um propósito por estar aqui, tem uma missão, tem algo a fazer, né? E eu acho que essa missão que cada um de nós tem, ela só consegue realmente ser desenvolvida, ela só consegue chegar à sua a desabrochar, vamos dizer assim, completamente, com a força, né, com o poder desse Deus de amor que nos sustenta, que nos ajuda, que nos guia, que é a nossa energia vital. A gente faz a nossa parte, a gente cuida, a gente tem o nosso livre-arbítrio para escolher os nossos pensamentos, aonde nós vamos colocar o nosso foco, aonde nós vamos colocar como nós vamos cuidar do nosso corpo, como nós vamos cuidar daquilo que Ele nos deu, como nós vamos e tudo que a gente tem dito. Mas eu acredito que existe o nosso nosso oxigênio físico e o nosso oxigênio espiritual, o nosso oxigênio emocional, o nosso oxigênio psíquico vem dessa certeza, dessa conexão que nós temos com esse amor, com esse Salvador, que é a expressão do amor de Deus, Jesus Cristo, que veio para nos salvar de tudo isso, de todos esses males, de todo esse sofrimento, da força, né, do ego sobre nós, que nos leva
agir somente para nossa própria ganância, para nossos desejos, nossas visões gananciosas, egóticas, e assim vai, mas que acima de tudo nos dá esse potencial, ele é essa cozinha. Né? A gente, quando falar sobre como manifestar, né, as coisas, nós vamos entender que sem ele não há manifestação, porque ele é a fonte, ele é a cozinha, né? O nosso papel é nos ligar a ele e acreditar e sentir e todo um processo, mas ele é a fonte de tudo. Então, que realmente você possa entender que sozinho realmente é uma luta aonde a nossa vontade, e quando a gente fala de força de vontade, a gente sabe que a nossa vontade em si, ela está muito desgastada e cada dia mais, até mesmo pelo estresse da vida que vivemos. Mas quando nós mergulhamos, né, neste amor, nós então temos força de seguir, temos força de viver e não ficamos escravos, né, desse entregador, vamos contar assim, que vem nos oferecendo uma coisinha que seja, mas que como estamos tão famintos, nós nos permitimos ficar subjugados àquela migalha. Né? Eu gosto de dizer que eu sozinha, eu sou uma gota. Eu tenho as características do oceano, porque eu fui criada à imagem e semelhança dele, mas eu sou uma gota. Mas quando eu mergulho no oceano e eu me entrego a esse oceano, essa gota se desfaz e ela se torna um oceano. Então, que nós possamos entender que sempre existe a escolha: eu quero ser salvo ou eu quero ser preso. A escolha é minha, a escolha é sua. Né? Então, que você esteja disposto, né, a abrir o seu coração, como essa cozinha. Né? Abra o seu coração para receber como força vital a fonte do amor. E sendo a fonte do amor no seu coração, se permita se alimentar desse amor, para que depois você possa expandir esse amor para as pessoas que estão ao seu redor, e que esse amor ele possa, né, abranger todos aqueles que necessitam desse amor, para que você nunca mais tenha que ficar, vamos dizer assim, refém, né, de uma migalha, e que você seja livre para fazer com que a cada dia as feridas sejam curadas, a alma seja novamente restaurada, e que possamos ser pessoas inteiras, para que esse amor que Deus derrama sobre nós ele não vaze pelas rachaduras da nossa alma, e que ele alcance esse mundo que está carente, né, do amor e que vive debaixo do jugo do medo. Né? Então, que essa lição realmente possa falar ao teu coração. Um beijo grande, cheio de amor, e que a gente possa se ver na próxima lição.